O deputado estadual Cláudio Pinho, ontem, mostrava a jornalistas nos corredores da Assembleia Legislativa Cearense mensagens recebidas no seu celular, dando conta de que a Coelce, ou Enel, que é a distribuidora de energia aqui no estado do Ceará, que a Coelce, em algumas contas, está incluindo cobrança para algumas instituições. Uma delas totalmente desconhecida do grande público, localizada no Cariri. E esses descontos, essa cobrança, estaria acontecendo sem que a pessoa tenha autorizado. O deputado Cláudio Pinho mostrava que na primeira mensagem recebida, ou que depois da primeira mensagem recebida, pediu à pessoa que lhe mandou a correspondência que lhe enviasse uma comprovação dessa cobrança na sua conta de energia. E a pessoa lhe encaminhou uma das contas comprovando a cobrança indevida. O deputado foi conferir a conta da residência da sua mãe e lá constatou descontos não, ou melhor, cobranças não autorizadas. A mãe dele autorizou alguma cobrança para instituições conhecidas aqui que ela queria e quer favorecer e está favorecendo. Mas tinha uma outra cobrança que ela não havia autorizado. Aqui cabe o ditado de que, como o brasileiro só fecha a porta depois de roubado, né? Esse rombo denunciado nas contas de aposentados e pensionistas do INSS tem motivado a que alguns passassem a conferir os boletos que pagam. Infelizmente, a gente tem que fazer isso constantemente, porque sempre estão aparecendo alguns sabidos demais que nos dão alguns prejuízos. O caso do INSS, do desconto indevido nos contra-cheques de aposentados e pensionistas, logo no primeiro dia de conhecido escândalo, nós comentamos aqui que o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, que também é presidente nacional do PDT, deveria imediatamente ter pedido exoneração do cargo. Ninguém aceita que ele não tenha responsabilidade. Ele é o ministro e o órgão mais importante, o setor mais importante do Ministério da Previdência é exatamente o Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, que está ali nas barbas do ministro. O ministro, ao ser propagado o rombo, dizer que foi tomado de surpresa ou
tomou conhecimento disso recentemente e adotou providências. Não engana a ninguém isso. Como o ministro não pediu a sua exoneração, ele parece ser daqueles que sempre quer ter um cargo público, mesmo sem nunca ter se submetido a um concurso público, mas sempre quer estar lá no governo, mamando nas tetas do governo. O noticiário de agora dá conta de que o presidente Lula, que determinou a exoneração do presidente do INSS no primeiro momento que o escândalo veio a público, o noticiário dá conta agora que o presidente Lula está propenso a exonerar o ministro Carlos Lupe. O que eu digo, já deveria ter feito. Aliás, a saída de Lupe do Ministério da Previdência Social é o sonho de alguns pedetistas. E, por certo, dentre esses pedetistas está o cearense Ciro Gomes, que é um dos expoentes, ou o expoente do partido, que por ele foi candidato à presidência da República, inclusive nas últimas eleições. No momento, não é só pedetistas que querem a saída de Carlos Lupe, mas tem muitos políticos, um bom número de políticos nacionais querendo se distanciar do presidente Lula. O pedido de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar essa situação do INSS, o rombo nas contas de aposentados e pensionistas, essa CPI que foi oficializada, o pedido de CPI que foi oficializado ontem na Câmara dos Deputados, sem dúvida forçará a saída de Carlos Lupe. Não vai resolver o problema de escândalos na Previdência Social, porque a Previdência Social, ao longo dos últimos anos, tem sido a fonte de alguns dos vários escândalos do governo federal. Ontem, na Assembleia Legislativa Cearense, as deputadas se desentenderam por conta de um projeto da deputada Juliana, querendo definir um período do ano para que o Estado fizesse ou faça campanha contra o suicídio. A deputada doutora Silvana reagiu contra essa propositura da deputada Juliana. Vamos ouvir um pouco do que elas disseram. Obrigada, presidente. Eu quero dizer que jovens LGBT pensam 3 vezes mais em suicídio do que heterossexuais e têm 5 vezes mais chances de praticar. Isso não é um pensamento meu, são dados científicos. E essa é uma pauta de acolhimento, de cuidado, e todos são filhos de Deus, doutora Silvana. E a saúde mental dessa população também importa. A deputada Juliana, jamais essa deputada, e eu não aceito colocarem palavras na minha boca. Eu jamais disse que não são filhos de Deus. E não aceito uma advertência, até porque na minha discussão não adverti a deputada
deputada Juliana, em coisa alguma. Eu defendi um princípio que eu acho, inclusive, científico, técnico. Falo aqui como médica. E o que eu critiquei e critico é tentar colocar dentro de um mês, que eu considero a luta justa, que é o combate ao suicídio, e acrescentei que tenho dúvida se deve ser no mês de setembro ou não, porque a PEFOS me negou esses dados que, inclusive, a deputada Larissa alega, saber com tanta propriedade. Então, eu estou solicitando para fazer o comparativo dos outros meses do ano. Não aceito tornar essa causa da depressão, do suicídio, uma coisa da ideologia LGBTQIA+, todos, e esses exageros todos. Bom, ontem um princípio de incêndio próximo ao plenário da Câmara Municipal de Fortaleza motivou a suspensão não apenas da sessão ordinária que estava em curso, mas a suspensão de todas as atividades do Legislativo Municipal. As instalações, o prédio da Câmara teve que ser esvaziado imediatamente. Graças a Deus, só danos materiais de pequena monta foram registrados, o que significa dizer que na próxima terça-feira deverá haver a sessão ordinária da Câmara Municipal, porque restabelecidos estarão todos os serviços. Foi um curto-circuito na instalação elétrica. Neste 1º de maio, um dos discursos do governo federal, relacionando benefícios para os trabalhadores brasileiros, é a mudança da cobrança do imposto de renda para beneficiar trabalhadores que ganhem até R$5.000 por mês. Estes trabalhadores que têm o salário até R$5.000 não pagarão mais imposto de renda a partir do próximo ano, se a proposta do governo federal for aprovada pelos deputados e senadores. Eles terão que aprovar essa matéria até meados de outubro, porque precisamos de 3 meses antes do final do ano ou 3 meses antes do início do próximo exercício fiscal para que essa medida possa estar valendo. Acontece que, em razão desse benefício para os trabalhadores, governadores e prefeitos discretamente começaram a trabalhar para alterar a proposta do governo Lula. Isso não quer dizer que os governadores e os prefeitos estejam contra o benefício para os trabalhadores. Não. Ninguém se manifesta ou se manifestou contra essa melhoria para os trabalhadores. Mas governadores e prefeitos estão preocupados com a arrecadação. A arrecadação, sobretudo em relação
ao Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios. Com esse benefício para os trabalhadores, o governo federal vai arrecadar, óbvio, menos imposto de renda. Embora o governo diga, e está na proposta, que ele beneficia os trabalhadores e vai buscar uma compensação dessa perda de receita, cobrando mais imposto de renda de quem ganha bem mais por mês. O assalariado, que ganha bem mais do que R$5.000 por mês, vai pagar mais imposto de renda. Diz o governo que isso é uma compensação para a perda que ele terá com os benefícios aos trabalhadores. Governadores e prefeitos não estão acreditando bem nesse anúncio do governo e trabalham para realmente alterarem a proposta do governo Lula. O imposto de renda, a arrecadação do imposto de renda, é um dos componentes do bolo que o governo federal reúne para fazer a distribuição a estados e municípios, tanto do Fundo de Participação dos Estados como o Fundo de Participação dos Municípios. Óbvio que, se ele arrecadar menos imposto de renda, cai a distribuição do recurso que ele faz mensalmente. É uma obrigação constitucional, cai o montante desses valores para estados e municípios.